Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 452º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Esses mais detensos acompanham a gravação aqui ao vivo, acompanham o pré-aquecimento. Hoje a gente conversou sobre Wi-Fi bugado, cabos, né, os novos produtos que a Apple lançou nessa quarta-feira. E junto de mim, o seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? E aí? Olá. Beleza. Eu queria dizer que essa conferência do Rambo, essa última em Paris, foi o bicho. Porque até saiu uma versão, Mendes, do Bartender que funciona. Talvez seja demais falar que funciona, mas saiu. A 6.1 tá... Não pode elogiar muito, né? Mas tá ok, assim, frente ao que tava. Eu instalei no fim de semana, voto de confiança, eu comprei o Bartender 6 no fim de semana, por conta do que o Rambo falou, vi a luz no fim do túnel. Eu falei, bom, se eu não comprar esse fim de semana, só vai ter tempo de comprar no fim de semana que vem, aí eu vou esquecer, eu vou ficar pro outro. Eu comprei, instalei, esperando passar raiva, ter que desligar, xingar muito no Twitter, funcionou. Olha, que beleza. Que conferência, assim, hein? Parabéns, Rambo, muito bom, mandou. Olha, eu que nem uso o app, tô envolvido nessa história. Então tá. Eu uso só o básico dele, porque ele tem um monte de coisa avançada que eu não sei nem o que faz. Eu escondo ícones permanentemente, escondo ícones que aparecem quando eu passo o mouse por cima e só. Esse é o meu uso do Bartender, é o Bartender raiz. O resto, não faço ideia se tá funcionando ou não. E foi curioso porque justo hoje também, o Michael Bauer do Night 5 Mac, com quem eu tenho conversado também sobre isso, ele falou, instalei o 6.1, tá rolando, hein? Pode instalar. Falei, já instalei. Então, primeira coisa que eu percebi, muito mais gente usa o Bartender do que eu achei que usasse. Porque nos podcasts todos gringos o pessoal tá falando também, muita gente usa e depende dele. Em segundo lugar, parece mesmo que tá resolvido. No primeiro run dele, ele escondeu e voltou com o mouse. Eu falei, de novo esse bug insuportável. Mas foi só uma vez. E agora tá funcionando. Nem lembro que ele tá rodando, que é uma maravilha. Acho que resolveram. Boa. E no Amigos do ADT, aquela pirâmide do bem virou a chave e agora são convites do Sora, que foi o Ricardo, o Rogério e o Rambo também mandou convite. Mas, Mendes, o convite agora é diferente, né? Esse é um, mas vale por vários. E uma coisa, tem convite meu também aqui na descrição. Esqueci, pra vocês poderem aproveitar. E sim, com o Comet da Perplexity, eles fizeram do jeito bugado, que você só conseguia gerar ele fala assim, você tem 5 códigos, tá aqui um link. Aí você gerava o link, era só de um código, tinha que gerar várias vezes. E as pessoas não se ligaram nisso, elas mandavam um link achando que eram 5 códigos, quando na verdade eram um só. A OpenAI fez o contrário. Agora você gera um código só, com quantos dígitos são? 6 dígitos. E esse código tem os créditos que você pode dar para os seus amigos de convite. Então, vai estar aqui na descrição, né, do Ricardo, do Rogério, o Rambo e o meu. Só eu que não tenho R no nome aqui. E, começando, né, pelo menos no começo do nome. E com isso, tem aqui 5, 10, 14, 15 convites para vocês poderem usar o Sora, com o asterisco de que o Sora 2 não está disponível no Brasil. Tem que usar VPN para acessar sora.com, porque o app não está disponível no Brasil. E aí vocês resgatam o convite desse jeito. Essa semana eu tava vendo um vídeo do Sora com um cavalo passando por cima dos carros. No primeiro momento eu falei, pô, isso aqui é verdade, né? Eu sempre desconfio desconfiando. E aí me enganou, né? Em linhas gerais me enganou, passava por autêntico. Só que tem no fundo tem o Mercadinho São José. E ele passa 2 vezes. Vem o cavalo, passa pelo Mercadinho São José, passa pelo carro, passa de novo pelo Mercadinho. Ele repete a construção. Mas me enganou. Você testou, Rambo? Olha, testei bastante. Agora, antes de mais nada, sobre esse lance dos convites, teve uma coisa curiosa que aconteceu, que foi assim, eu consegui instalar aqui num device que eu tenho que estar na loja americana, o app propriamente dito, do Sora, com VPN conectado nos Estados Unidos, ExpressVPN, e aí eu abri ele esperando aparecer, né, digita aqui o seu convite, né, e não, eu abri e tava lá na minha conta já, e não precisei de convite. Então eu não sei se eles sortearam algumas contas aleatórias e colocaram já de cara. E aí já caiu também logo, eu já tinha 6 convites pra distribuir. Aí o Rafa ficou com 1, por isso que só tem mais 5, né? Mas, sei lá, achei meio esquisito que não precisei de convite. Não sei qual é o
a mágica, mas deve ser isso, tipo, algumas contas já liberou por padrão, porque tem que ter um seed ali, né? Senão, quem é que vai convidar as primeiras pessoas, né? Mas sim, tenho testado, mandei vários vídeos pra vocês. O bom é que é tudo 10 segundos, então é fácil. Eu fiz mais vídeos do que eu mandei pra vocês, mas eu tava baixando um por um e aí parou de funcionar o download dos vídeos, aí eu mandei o que deu. Mas o que vocês... Teve algum que chamou mais atenção dos que eu mandei? O que vocês acharam? Impressões gerais primeiro. O VO3 do Google, ele já era muito bom para gerar. E o que impressionou do VO3 é que ele gerava o áudio junto do vídeo. Apesar do vídeo ser 90% hiperrealista. Ainda tinha aquela estética meio emborrachada, pastel, de imagem gerada por IA, só que no caso era um vídeo. Isso já era impressionante. Esse Sora tá surreal de convincente quando você quer fazer uma coisa hiperrealista, que a maior parte das pessoas tá usando pra isso, né? Dá pra você pedir fazer uma estética diferente, mas o pessoal tá usando pra ser uma coisa hiperrealista e tá inacreditável. É um problema resolvido. Eu acho que conforme o tempo for passando, a gente vai conseguir ir refinando nosso algoritmo visual pra poder pegar uma ou outra coisinha que é meio característica de vídeo gerado pelo Sora. Mas a parte de imagem, eu tô percebendo que tem uns efeitinhos sonoros de vez em quando também, quando dá um soco, faz um psh, né? Não é daquele barulho seco. Bem caricato. Exato. Mas tem uma outra com uma risada às vezes, mas o acabamento de hiperrealismo dele tá assim, 96,5% parecendo um vídeo de verdade. Quando é pra aparecer uma câmera de segurança, uma coisa assim, aí é perfeito, porque essas câmeras têm uma qualidade meio piorzinha do que um vídeo gravado com um telefone, com uma câmera profissional, uma coisa assim. Mas isso, cada vídeo que eu vejo, eu preciso ver 2 vezes. Que a primeira vez eu fico babando e falando, cara, como isso tá avançado e assustadoramente fácil gerar esse tipo de coisa. Ele ainda erra algumas coisas como mãos. Sim, por incrível especialmente que pareça, da iJustin, que a gente vai falar já. Ainda não é um problema resolvido. A gente viu, eu e o Rafa tava scrollando como... Aliás, a gente tem que falar desse aspecto dele também, que acho que é o maior diferencial, embora seja uma cópia descarada do TikTok. Mas pra quem não sabe, o Sora 2 é um app tipo TikTok e tem no browser também. Eu tenho usado bastante no app, porque eu consegui instalar no device que tá com a loja americana. E aí eu me peguei ali por um tempinho navegando nele, como se eu estivesse no TikTok. Eu percebi que eles tentaram fazer um algoritmo do For You ali, estilo TikTok, que tipo, com base no que você pula, no que você assiste, no que você dá like, ele vai ajustando o que ele mostra pra você, mas não tem como ganhar o TikTok nisso. Claro que eles começaram agora, então o algoritmo deles está tentando imitar o que o TikTok faz, mas não tá acertando assim. Eu percebi que ele exagera, tipo, ele dá muito peso. Então, eu assisti do começo até o fim um vídeo de uma velhinha com uma bengala batendo num leão, sei lá. Aí, agora é só vídeo de velhinha com bengala batendo em algum bicho, sabe? Ele tá dando ênfase demais nisso. E ele não tá punindo o suficiente os vídeos que eu pulo. Porque tem uma trend que é absurda, que tá, tipo, deve ser 90% dos vídeos do Sora, que até agora eu não entendi a graça, que é como se fosse um vídeo que é assim, como se fosse numa Ring camera, na câmera lá da campainha, e aí é uma pessoa ou um bicho e tá vindo um furacão e a pessoa sai voando. E, cara, tem 90 zilhões de vídeos disso, eu não sei qual é a graça, não tem graça nenhuma pra mim. É humor de americano, né, que eles não são muito bons nisso. E aí, cara, fica aparecendo isso quando eu tô scrollando ali, e eu sempre pulo o mais rápido possível pra ver se ele entende que eu não gosto. Então ele fala, ele não conseguiu, não deu tempo de ver, eu vou mostrar outro. Mas agora há pouco eu percebi uma opção que tem lá que é de tipo... show less, né, mostre menos disso.
eu não usei isso. Agora, é porque eu não sabia que tinha. Agora eu vi que tem, eu vou tentar usar pra ver se melhora. Mas tem potencial, eu acho, essa questão do algoritmo. Claro que tem o potencial todo ruim, que a pessoa vai ficar viciada. Eu sou um adulto, eu sei me controlar, então eu não passei mais que 15 minutos mexendo no app. Se eu percebesse isso, eu colocaria um limite de tela que eu respeito, porque eu sou um adulto responsável, né? Quem não consegue se controlar, nem instala o negócio porque é perigoso. Essa parte de realismo, no do avião dá pra perceber que o piloto ele tá posado em cima, né? Ele não tá encaixado. Então, em algumas situações bem extraordinárias, né? Uma pessoa pisando numa asa de avião, eu acho que ele dá uma escorregada, mas coisas do cotidiano, você percebe pelo microfone, né? Pô, esse microfone tá muito curto, não tem a bandeirinha, né? Sei lá qual é o nome né? Que geralmente tem embaixo da espuma. Você consegue perceber algumas coisas, porque não é o equipamento que as pessoas usam, mas, assim, tá bem ok, né? A mesa, né? Lembrando que 2 anos atrás se embananava pra comer um macarrão, hoje em dia tá comendo macarrão de boa. Eu reparei isso que você falou também. Esse vídeo, a gente vai obviamente deixar os links aí dos vídeos, que a gente pode botar no YouTube, alguma coisa assim, sim. E aí a galera pode assistir sem precisar do Sora. Esse vídeo é como se tivesse caído um jato militar no quintal de uma velhinha e ela tá xingando o piloto, falando que vai chamar a polícia, que estragou as begônias dela. As begônias. E eu reparei isso que o Coca falou, e eu reparei outra coisa também, que, assim, parece um CGI. O avião no quintal é tipo, se eu fosse fazer no After Effects um avião caído no quintal, ia ficar assim, sabe? Não é que é um CGI mal feito, é um CGI ok, mas que você percebe que é CGI. E aí eu fiquei pensando, cara, faz sentido, porque o material de treinamento do modelo, qualquer coisa que tinha, tipo, um jato militar caído no quintal de uma casa, é CGI, é de algum filme, de alguma série, de algum, né? Não tem muitos exemplos de verdade disso. E talvez esse tipo de coisa até eles não passaram muito pelo modelo, porque daí são cenas que podem gerar imagens muito fortes e isso não, né, ele não deixa. Então eu achei curioso que a IA parece CGI quando tá fazendo uma coisa surreal que seria feita com CGI, porque o material de treinamento é isso, né? Você falou sobre o treinamento, etc. Faz um tempo, o Japão liberou o uso de material com propriedade intelectual para treinar modelos. Eles basicamente deram carta livre de pirataria, pode pegar o que for, tanto faz, pode treinar. Hoje, o Japão pediu para a OpenAI impedir a geração de vídeos com materiais proprietários do Japão, porque tá de um jeito floreado, assim, porque são pérolas culturais que a gente não quer, né, prostituir, sei lá. E dá pra entender, assim, treinar usando material proprietário é uma coisa, gerar material proprietário é outra coisa. Boa sorte tentar liberar só um pedaço, né? Desacoplar uma coisa da outra é muito difícil. Porque saiu coisa da Nintendo adoidado, Mario, Pikachu, aquele vídeo horroroso do Sam Altman fazendo um churrasco do Pikachu, coisa mais pavorosa. Logo que lançou, eles estavam com uma ideia maluca, idiota, que eu não sei quem foi. Bom, Sam Altman deve ter sido o gênio que teve essa ideia. Essa ideia maravilhosa de cada empresa vai ter que ir lá, e aí, tipo, a Pokémon Company, sei lá, vai ter que ir lá e mandar a lista de todos os Pokémons com uma fotinho do Pokémon. Ó, isso não pode. Era esse o processo que eles queriam fazer. Opt-out, né? E o que não tivesse opt-out podia. E aí, tipo, nos primeiros 2 dias do Sora no ar, foi a festa. Aí deve ter vindo um monte de cartinha pro Sam Altman, pra OpenAI, e aí eles silenciosamente apertaram os guardrails e apertaram pra outras coisas também. E eu entendo... Tem a galera chororô de tipo, não posso mais fazer o que eu quiser, né? Não. Mas, não, tem essa galera, mas eu entendo a reclamação porque tá chato demais, assim, tipo... E não é nem com copyright. Eu tive só um vídeo que ele se recusou a fazer por causa de copyright, mas aí foi porque eu forcei a barra,
que foi o vídeo do Moisés. Porque no prompt original eu tinha colocado o Silvio Santos. Que eu pensei, português, talvez ele vai deixar passar. Aí ele bloqueou e falou, não, copyright não pode. Porque quando é copyright, ele deixa explícito que é por copyright, e quando é outra coisa, ele só fala, pode violar nossa política de conteúdo. Isso é um ajuste. Lembra no começo mesmo do ChatGPT? Que ele dava umas alucinadas, depois você falava que não podia responder. Como um grande modelo de linguagem, eu não penso que lá... E tudo se perguntava era assim, e eles foram ajustando pra ele, pelo menos, tentar ser útil dentro da limitação, né? Vai ser assim, que nem o Google lá, que lançou o gerador de imagem, que fez os Founding Fathers negros. E é a mesma coisa. Pende pra um lado, pende pro outro e vai encontrando, né? Eles estão tentando deixar o negócio no ar ainda, né? Queimando o GPO doidado, considerando que os Estados Unidos, Canadá, com o convite... E aí, mas ainda assim você vê, né? Ainda é o primeiro mais baixado da App Store americana. Esse negócio do copyright é a conta que eles fazem sim. Quanto vai custar e quanto tempo vai levar para um processo acabar e condenando a gente a ter que pagar esses direitos? 4 anos? Quanto a OpenAI vai valorizar nos próximos 4 anos? Vira troco de pão, qualquer tipo de processo. Então, faz. Mas eu acho que o pushback foi maior e mais rápido, esse é o lance, mais rápido do que eles esperaram que poderia acontecer. Entrou a Motion Picture of America, foi grande mesmo, por motivos absolutamente óbvios para todo mundo, aparentemente menos para eles. Então eles pelo menos agiram rápido para não queimar o Sora, que o potencial deles de tentar emplacar... Tentaram, já emplacou. Vamos ver se vai se manter. É que nem rede social no Brasil, que estoura de popularidade num dia, numa semana, eles contratam gente, abre a história do Brasil... Fica as moscas, né? Mas eles parecem ter conseguido emplacar uma coisa que o Facebook não conseguiu. O mesmo produto. Tentaram fazer o Vibes, traço. Mas porque a IA deles também não é muito boa. Então tem essas duas coisas. E o grande lance do Sora, você não fez, né? Nem o reconhecimento do seu rosto pra gerar vídeos com você, eu imagino. De jeito nenhum. Exato, né? E o lance dele, que eu vejo os americanos falarem muito, que lá ser motivo mais fácil de acessar, é que você fazendo o vídeo com o seu rosto e liberando para os seus amigos poderem usar o seu rosto também, você poder fazer vídeo com os seus amigos, é isso que tá dando aspecto social, que tá grudando mesmo o pessoal usar. Fazer a brincadeira entre o grupinho ali. Não é para viralizar e fazer seu amigo passar vergonha no mundo inteiro. Mas não. É tirar um sarro assim, no grupo da turma ali só, sabe? Teve esse lance todo do copyright que a gente falou, que foi uma burrada deles, mas no geral, eu achei tudo bem pensado, assim, bem feitinho pra ser divertido e ao mesmo tempo o mais seguro possível pra esse tipo de coisa, porque você pode... Eu não criei, né, esse negócio, porque eu não gosto porque não é só uma foto sua que você manda, é meio que um scan da sua face, e obviamente isso vai pra um monte de lugar lá, vai pra terceiros, vai sei lá onde, não me senti confortável de fazer isso com a minha cara. Tudo bem que se pegar fotos minhas por aí na internet, dá pra fazer a mesma coisa, mas dá mais trabalho. Então assim, não vou dar de graça. Quer pegar fazer uma versão 3D da minha cara, vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Agora... Você pode, pelo que eu entendi, você pode configurar pra, tipo, só você poder usar o seu rosto pra, tipo, pessoas que você segue ou qualquer pessoa e você tem que aprovar antes de publicar o vídeo, porque primeiro você gera o vídeo e daí fica lá como rascunho. Aí depois você vai lá e posta, de fato, o vídeo. E aí pra você postar, a pessoa tem que aprovar, ou YOLO, né? Tipo, faz o que você quiser. Que foi o que a iJustin fez, que eu achei extremamente corajosa. E aí, gerando vídeo com ela. Eu gerei vídeo com ela. Deu um bug, né? Que eu até comentei com você na hora, que tipo, deu um bug lá que todo vídeo que eu ia gerar, ele gerava o vídeo com os personagens falando o prompt do vídeo anterior que eu tinha gerado. Tipo, cruzou algum fio lá que não era pra cruzar e deu ruim. Aí eu pensei, não, deixa eu tentar fazer um vídeo aqui com um cameo de alguma pessoa pra ver se destrava. E aí eu peguei lá, iJustin, fiz, e aí destravou e resolveu. Então se alguém tivesse bug, já sabe, faz um cameo de alguém que resolve. E aí como eu não fiz o meu, eu não sei, mas será que a pessoa pode botar instruções? Porque todo vídeo com iJustin tem um porquinho no vídeo. Eu acho que não sabia se ela tinha isso, porque eu nunca vi um vídeo dela, pra ser sincero. E eu não sabia se era uma piada dela, por que tinha Eu já vi vídeos dela, eu não me lembro de ter visto um porquinho em nenhum dos vídeos dela, mas mesmo que fosse, é
todos os vídeos têm algum porquinho. E aí me parece claramente uma instrução que foi dada pro modelo. Ela tem o porquinho. Mas isso tem que estar na instrução em algum lugar, porque não tem como ser só coincidência de tipo, o modelo sabe lá no conhecimento dele que ela tem um porquinho e aí todo vídeo tem um porquinho, porque todo vídeo com iJustin, você pode, não, aqui não tem um porquinho, vai ter lá no fundo um adesivo com um porquinho, quase como um easter egg, então tem alguma coisa, mas enfim. Dá pra fazer isso. Eu só brinquei com ela, não testei outras pessoas lá que liberaram ainda. E eu também fico até meio sem jeito. Por mais que a pessoa tenha liberado, eu fico tipo, quero ser respeitoso, né? Total. Se bem que ele gera o draft primeiro, então você pode, né? Se você não gostar, é só apagar antes de postar. Mas os que eu fiz com ela, eu achei que ficaram bem legais. O do iFurgle Burgle lá, que foi... E foi tipo, foi uma parada nada a ver, justamente porque foi o vídeo que eu fiz pra destravar o bug do prompt lá, que daí eu botei iJustin reviews Apple's latest products, iFurgle Burgle. E saiu, e ficou... O que mais impressiona é a persistência, né, que você comentou. Sim, entre cenas e a persistência até de como é que é o wallpaper, com um shade de cores. Corta uma cena, vai pra outra, a posição de ícones, o nome, o iFurgle Burgle lá em cima também. Isso me impressiona bastante, porque nenhuma IA tinha conseguido fazer isso. Você pega uma imagem, você sobe e fala assim, tira esse botão. O resto da imagem fica meio mudadinho, enquanto o botão mesmo some. Isso eles mandaram muito bem. E textos também, quando tem texto no vídeo, até agora eu não vi nenhum erro muito absurdo, assim, o texto sempre faz sentido. Então, impressionante mesmo. E eu achei aqui, eu procurei por iJustin Piglet. Aí tem um porquinho, o porquinho dela chama Bacon. Mas ela tá sendo corajosa mesmo. E ela, até hoje, a iJustin e a velhinha das begônias foram as duas únicas mulheres que eu vi geradas. Eu não sei se é porque tem um viés de geração de homem, se é mais homem que tá usando e acaba direcionando o prompt pra essa coisa. Mas é uma coisa que é, assim, não tem mulher na rede, por motivos óbvios, né? Só ela tá liberando. Curioso. Eu gerei um monte de mulher, mas não de camel, né? De personagens de geração espontânea genérico. de um ser humano digital ali. Tem a entrevista que vai estar aqui na descrição, a entrevista da senhorinha que fez 100 anos. Você pediu uma senhorinha, minha entrevistadora... Sim. Então tá. Uma senhora idosa, e eu falei que era na Bahia, que eu quis direcionar bem para Brasil pra ficar bem brasileiro o vídeo. Daí eu pensei, Bahia, vai ficar bem brasileiro. Tá, ok. Então, esse ficou divertidíssimo. O do Moisés lá. É engraçado, teve algum meme que você fez referência também no penúltimo Olá Mundo. Você ficou chocado que o Boom não conhecia. Eu também nunca tive falar desse meme. Não sei nem o que você tava falando. Mas é engraçado como pega isso. Coca, vamos fazer o teste aqui. Depois vocês contem. Vamos fazer uma enquete pra ver quem é que... Coca, você sabe... Se eu perguntar pra você, você sabe o que é caviar? Não sei o que é caviar. Você nunca viu, né? Não tenho ideia Nenhuma ideia. Sério? Sério? Não. Ninguém escuta Zeca Pagodinho? Você é carioca! Me pegou. Devolve a carteirinha de carioca. Cara, eu sou gaúcho e eu conheço mais... Não é possível. Vocês aí que estão ouvindo e que conhecem, xinguem eles. Enfim, voltando ao assunto, até me perdi aqui do que a gente estava falando. Da geração do vídeo, eu falei que você fez do Moisés lá, porque você é ligado no lance de memes brasileiros e tal. Ficou parecido com o Moisés, que eu também não sei qual que é o aspecto do Moisés. Então, é que assim, o prompt foi pra... É um quadro num programa... Aí era no programa do Silvio Santos, mas daí eu tive que tirar o Silvio Santos. E... É tipo, que fim levou a pessoa, então é muitos anos depois, então ele já envelheceu. Então até pela cara do velhinho, até poderia ser o Moisés. Eu falei que era careca, tinha um bigode, então poderia até ser, né? E aí a brincadeira é que, ouvi dizer que depois de todo esse tempo agora o Moisés consegue, né? E ficou certinho tudo ali. Mas o que eu percebi, você falou de mulheres... Eu percebi um jeito fácil de você dar trigger no guardrail do Sora, e eu acho que a gente consegue talvez chegar numa conclusão aqui do motivo, mas assim, se tiver qualquer substância sendo derramada em alguém, ele não gera. Tipo,
o vídeo do pavê, que eu fiz o vídeo, que é uma cena da ceia de Natal, aí o tiozão vai fala, pavê ou pra comer, e aí a senhorinha dá um soco nele. No prompt original, ela jogava o pavê na cara dele. Não. Violation. Eu tentei fazer que é uma blogueira de wellness, tá fazendo uma live mostrando o fermento natural de pão dela que tá crescendo, e aí ele cresce e explode pra fora e cai no cabelo dela. Não. E aí eu tentei tirar o explode, que eu pensei, explosão, né, talvez. Tirei não pode. Aí eu fui lavando o prompt até que ficou uma coisa sem graça. Enfim, então, qualquer coisa que envolve jogar alguma substância não sólida em um ser humano, ele bloqueia. Aí vocês podem imaginar, fácil, talvez, as ramificações disso, mas eu acho que ele poderia entender que tem certas coisas que não tem problema nenhum, né? Tipo, torta na cara, sei lá. Não tentei, né? Eu acho que em inglês fica pior do que em português. O torta na cara. Porque daí pode ficar parecendo outra coisa. Enfim, esse tipo de coisa. Mas sabe o que eu acho que eles tinham que melhorar? Que assim, eles tinham que colocar um check de guardrails antes de gerar o vídeo. Porque primeiro eles fica lá 10 minutos gerando o vídeo pra depois, mas daria pra ter um pre-check pra falar, isso aqui eu acho que não vai rolar. Aí, você quer tentar mesmo assim ou não? Que daí a pessoa já ajusta ali pra não perder esse tempo todo e até pra poupar processamento. Talvez eles estão coletando agora input, output, guardrail pra bater depois e poder treinar o modelo que vai fazer isso, né? Em vez de fazer só no output, faz no input. Né? As coisas da Apple, por exemplo, no iOS, elas fazem no input e no output, porque daí, se pegar já no input, já te avisa, já nem tenta, né? Pode ser que eu lembro de... As conversas, lembra? Não acontece mais isso também. Mas você fazer uma pergunta, ele começava a responder, ele recolhia a resposta, deletava e falava, não posso, hein? Imagem, a mesma coisa. Quando saiu o gerador de imagens novo, que eu fiquei nas primeiras horas tentando mexer, tentando fazer jailbreak, ele começou a gerar uma imagem de um desenho de nudez, interrompeu no meio e parou e falou, também não posso. Então é isso, tem um segundo modelo em cima que fica olhando o que está sendo gerado ali por não ser justamente uma coisa determinística, né? Então é mais claro, né? Se você já usar um monte de termos que obviamente estão associados ao que vai aferir os termos de uso, você pode tentar fazer esse teste, mas podem cancelar a sua conta, mas pra ver se eles cancelariam ou se não, se ele tenta sempre começar a fazer pra depois cancelar pra isso, né? Pra eles poderem medir o que tá sendo gerado de mau uso pra poder deixar o modelo mais seguro no fim das contas, né? Então é tipo você não medir quantos bugs tem e achar que seu programa não tem bugs, não. Você só não tá medindo os bugs que estão lá. Eles têm que saber, né? E semana passada a gente tava curioso sobre a live, que talvez não fosse live, o motorista do carro de aplicativo deu mais detalhes. Aliás, hoje eu peguei um carro por aplicativo e tinha um motorista falante. E eu tenho por regra, né? Se tiver 3 concordâncias, né? 3 é sinal que a conversa não vai evoluir. Né? Dos dois lados, né? Que às vezes a pessoa fala alguma coisa interessante, legal isso aí, me fala mais. E às vezes também eu quero conversar com a pessoa fala 3, ela não quer conversar, então é o meu... É minha métrica. E deu os 3, eu fiz as 3 concordâncias, variando um pouquinho, né, mas o cara queria conversar, falei, rapaz, peraí que chegou um áudio aqui da minha mãe que eu preciso ouvir. Acho que eu perdi algumas notas ali, algumas estrelinhas dessa corrida, mas... Enfim, o motorista anônimo disse que, sobre essa parte de borrar, né, o endereço de origem e destino, o que acontece é que a capa do celular dele tem uma cam shield, ou seja, uma portinha para tampar a câmera. Então, quando chega uns quarteirões antes da origem ou do destino, né, desliza a portinha, né? Ou então, se não tiver, coloca o dedão ali na câmera. E tá explicado, então é uma live mesmo, uma live ao vivo. E Rambo, quando você seleciona que não quer conversar e ainda assim alguns motoristas não respeitam, pode reportar lá pra Uber, que me dá mais medo agora. Então o motorista me reportou pra Uber agora. Fiquei tenso agora. E assim evita, né, que você pegue novamente aquele motorista ao menos. Ele não gosta muito de ser psicólogo alheio, ele não tem o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, e não é a vocação dele definitivamente.
Boa. O negócio de reportar eu acho meio desnecessário nesse caso, porque assim, eu acho que em, 15 anos de uso de Uber, eu só repeti motorista, tipo, uma vez. E foi um evento, assim, você de novo, caramba, que coisa. Porque é muito raro de cair o mesmo, assim... Em 15 anos aconteceu literalmente uma vez, então acho que esse lance de reportar... E também eu não quero causar nenhum potencial problema pra pessoa, porque não é o fim do mundo a pessoa... Eu só reporto questões de, tipo... segurança, de cinto de segurança que não funciona ou motorista irresponsável, isso eu reporto. Outras coisas eu deixo mais quieto porque eu não quero também causar problema pra ninguém, mas que é chato é. A minha mãe uma vez foi visitar meu irmão na cidade do México, chegou no aeroporto, pegou um Uber, deixou na casa do meu irmão. Uma semana depois, sei lá, ela foi Ele pegar o Uber. ainda tava lá, corrida em andamento. Tá pagando até hoje, parcelado. Foi chamar um Uber pra levar ela pro aeroporto. Não é que foi o mesmo cara? Caramba. Qual que é a chance, né? Tem 22 milhões de ter o dobro de São Paulo. Então, quer dizer, da área metropolitana de São Paulo, o mesmo motorista pra levar e pra trazer do aeroporto. E sobre os novos iPhones que a gente comentou, né, recentemente, o Christopher Moura, de Portugal, não o do Brasil, quer saber qual o iPhone mais bonito de todas as gerações, na nossa opinião, e qual é o melhor em relação às funcionalidades. Eu vou sair da frente aqui e vou dizer que é o iPhone 4. Eu acho o iPhone 4 mais bonito, elegante, né? O frame metálico, aquela bordinha que tinha uma bordinha de borracha, traseira de vidro. E também em relação à funcionalidade, talvez não exatamente a funcionalidade, mas por causa da câmera. Eu acho que no iPhone 4 foi quando virou a chave. Obviamente, se comparar a câmera de hoje, não tem nem comparação com o iPhone 4, mas acho que no iPhone 4 a gente tinha, entre aspas, uma cybershot da vida. A gente tinha uma câmera boa o suficiente, uma câmera que eu não precisava mais viajar com uma... Muita gente agora tá me cancelando, mas tudo bem, espero que vocês tenham entendido que é a proposta aqui. Embora eu também tenha um carinho ali pelo 3G, o 3GS também acho ele... É mais fofinho, não acho que ele seja exatamente bonito, ele é mais fofinho. Bonito mesmo o iPhone 4 e pela câmera também o iPhone 4. Eu acho que a gente um dia tem que fazer, talvez pode ser até um episódio bônus, alguma coisa assim, fazer um tier list que nem o ATP faz. Seria bem divertido, dá pra fazer de várias coisas. Assim, é difícil ir contra a opinião do Coca nesse caso, porque de fato o iPhone 4 é lindo. Eu tenho até uma quedinha especial pelo 4S, porque ele mudou a posição do recortezinho da antena e é... Por mais que seja uma coisa besta, eu acho mais aesthetic o recortezinho no formato do 4S, mas são basicamente iguais. Com relação à funcionalidade, sim, relativamente falando com o que veio antes, ele realmente também poderia entrar nessa categoria, mas melhor em relação às funcionalidades é o iPhone 17 Pro. Tipo, não é o mais atual, óbvio, é o que tem mais funcionalidades e tudo mais. Agora, eu vou pra dar uma menção honrosa, que eu até fico bem dividido entre esses dois, mas o iPhone 10 também é muito lindo. Pra mim, assim... Verdade. Todo o conjunto da obra, né? Porque foi o primeiro iPhone com essa nova capinha de né, ter o recorte ali e tudo mais, embora o Note seja gigantesco comparado com os iPhones mais recentes com o Note e com a Dynamic Island, então nem se fala, mas eu acho ainda, até hoje, ele lindo também, mas não adianta, o 4 ganha, com certeza. Pra mim é a mesma coisa, eu já ia falar o 4, então só repetir aqui. Agora, assim, né, o melhor em funcionalidade sempre vai ser o mais atual por motivos completamente óbvios, mas na minha lista de iPhones favoritos atuais, eu diria que é o último que não tinha o botão de controle da câmera. Porque tem um termo pra série que eles usam em inglês que é Jump the Shark. Jump the Shark, assim, a série tá sem ideia do que fazer. Eles não sabem pra onde ir. Aí inventam um negócio estapafúrdio pra ter história. E é sempre uma coisa nada a ver.
O controle da câmera eu acho que é meio isso, assim, sabe? Então, Cara, o controle deve ter da uma matéria em câmera... algum lugar falando o iPhone Jump do Shark com o controle da câmera. É a touch bar do iPhone. Não tem Exatamente. outra forma de descrever, assim. Exatamente. É a touch bar do iPhone. Eu desativei o botão da câmera no meu iPhone, ele não faz nada. Porque eu só esbarrava nele sem querer. Fidget Nunca clicker. usei ele por vontade própria. Assim, eu já tinha me acostumado um pouco a usar o... Câmera Intelligence lá, como é que é? Visual Intelligence. Mas aí eu botei lá no Control Center e tá de boa, porque não dá, eu só esbarrava sem querer, aí tava tirando uma foto, encostava sem querer, dava zoom, não rolou, então é a touch bar do iPhone, não adianta. Então, pra mim, é isso. Esse é o meu top 2. É o iPhone 4 pela beleza e o iPhone pré-touch bar. Touch bar. Bom. Olha o ato falho aí, ó. Porque por conceito e por princípios. Agora, fazer... It's not a feature, it's a bug. E vou fazer, em termos de funcionalidades, fazer menção honrosa também pro GPS, que é impensável hoje em dia qualquer coisa que não tenha móvel, que não tenha GPS, por motivos óbvios, até motorista de aplicativo, entrega, e até atividade física, o GPS foi incorporado na nossa vida, e também o Apple Pay, porque hoje acho que aqui todo mundo consegue sair sem carteira sem maiores problemas, né? Hoje em dia, carteira... Antigamente, não, peraí, essa carteira, não, eu vou colocar aqui essa carteira, não vai dar pra ler, eu tenho um protetor aqui de RF pra não ler o chip, né? Hoje em dia, é completamente irrelevante carteira. Eu acho que alguém tinha que fazer uma lista de todos os recursos que foram adicionados no iPhone, que hoje em dia a gente take for granted, que tipo, eu fico lembrando de coisas como o chip M2. Lembram do chip M2? Ah, agora tem pedômetro no iPhone, que era um recurso. Tinha isso, um pedômetro para você... Giroscópio. Tinha um pedômetro que você colocava no tênis para fazer a contagem com o iPod. Sim. Aí depois teve o iPhone, que foi o Pedometer Plus, que o David Smith foi no dia do lançamento na loja comprar o iPhone porque ele só tinha testado no simulador o app dele. Giroscópio já foi novidade, porque tinha só o acelerômetro. Aí não, agora tem giroscópio, olha que legal, dá pra girar aqui em 3D o negócio. O que mais? O NFC em background, que foi acho que na linha do 10S que surgiu. N coisas bestinhas assim, que hoje em dia é carne de vaca e tá ali, e a gente usa sem nem perceber, e que já foram uma novidade no iPhone. Acho que alguém podia fazer uma lista. Gravação de vídeo, que o primeiro iPhone não gravava vídeo. Eu usava um tweak de jailbreak no 3G pra gravar, esquentava horrores o iPhone. Ele tirava 24 fotos por segundo e gravava o áudio e costurava tudo, basicamente. Deve ter sido por isso que o chip do Wi-Fi desgrudou da placa lógica no meu iPhone 3G. Mas não tinha vídeo, absurdo, né? E eu lembro e eu achava super bonitinha a interface de quando apareceu, né? Quando ganhou o vídeo, que era um switchzinho pra lá e pra cá, de você ter ou a câmera ou o vídeo e só. Como é hoje, mas torto. Eles tentaram voltar ali aos primórdios, mas não tem jeito, ainda continua tendo as 18 outras funções que as pessoas só não acham agora, né? Mas nostalgia. E ainda sobre os novos iPhones, o Ian Leite, ele tem a impressão que sempre espera por um lançamento da Apple, e aí dizem que vai acontecer tal coisa, e sempre leva 2 anos. O Fold, ele pergunta, vem mesmo ano que vem? Ele tá achando que tá faltando rumor para um lançamento já ser no ano que vem. É um excelente ponto. Porque teria mais... Eu acho que vem, tá? Porque se não vier, Apple tá ferrada, aparentemente, né? Porque tá apostando bem nisso. Os rumores dizem que ela vai apoiar o lançamento do ano que vem. O grande lançamento vai ser o Fold. Se não tiver o Fold, o que vira o grande lançamento? Só uma linha de novos iPhones como foi nesse ano, que foi ok. E o Air, como a expectativa, e a realidade foi completamente diferente, né? Mas eu também imaginaria que a gente já teria mais rumores a essa altura. Saiu nessa semana, por exemplo, aqueles que não dá pra acreditar, que ele vai ser mais barato do que se imaginava, porque o preço do componente da dobradiça ficou mais barato.
Aí eu penso, tá, quando a Apple encomendar 60 milhões, vai ficar mais caro de novo. Isso não quer dizer nada. Mas tem essa história, né? Que ele ia custar abaixo de 2 mil, chuto que não, né? Primeiro vai ser entre 2 e 2.300 dólares, né? Aí depois, vai ser abaixo de 2, então o quê? 1.999. Mas eu acharia que a gente estaria vendo mais rumor. Daqui a pouco deve começar, né? Agora que passou o lançamento de iPhone, as atenções meio que se voltam a isso, porque acaba, não tem mais o que reportar, né? Lançou o Mac essa semana, o iPad, o Vision Pro, Apple TV e os AirTag ninguém liga. Eu ligo. Eu também ligo. Mas é um bom ponto do William. Eu ainda acho que vem ano que vem, mas é um bom ponto do William. Eu acho que sempre tem um... Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu acompanho isso há muito tempo. Essas coisas seguem um ciclo. Começa com rumores, tipo, Mark Gurman. Apple está trabalhando em um iPhone dobrável para ser lançado as soon as tal ano, ou geralmente next year. E quando é, tipo, tão cedo quanto... Como é que se traduz isso? Pode ser até ano que vem. É tipo isso, né? Aí, beleza, esse é um tipo de... Começa por aí, né? Que aí é rumor, mas tem fontes confiáveis. O Mark Gurman tem boas fontes. Mintico também, mesma coisa. Embora ele não seja tão Mark Gurman no sentido de ficar falando ano que vem, coisa. Ele meio que solta a informação que ele tem, nem sempre ele cita datas. Aí, meio ano depois, um ano depois... Começa a vir, Apple talvez vai deixar pra lançar o iPhone dobrável em 2027. E nunca é tipo, ia ser em 2026 ou ia ser em 2025 e vai ser em 2026. Não, é sempre tipo 2 anos depois do que tinha sido. Então, essa análise está bastante apurada. E aí... Só que assim, nem sempre é assim. Assim, esse ciclo existe, ele acontece com muitas coisas, mas nem sempre é assim. Eu concordo com o Mendes, eu acho que dessa vez vai ser... A não ser que surja, claro, um roadblock ali, alguma coisa. O negócio lá da dobradiça, quando foram fazer o teste, stress test, viram que depois de 10 dobradas estraga. Daí cancela, né? Agora, lance de iPhone dobrável já tem rumor há 3, 4 anos isso, eu acho. Desde que a Samsung começou, a Apple está trabalhando nos seus laboratórios. A Apple nos seus laboratórios tem tudo que você possa imaginar, né? E até o que você não pode imaginar. Agora, né, de fato, a gente não sabe. Então, eu acho que, como já é algo que já está consolidado relativamente no mercado e já faz algum tempo que a gente ouve histórias da Apple estar trabalhando em algo assim, e mais recentemente, eu não lembro de qual fonte que veio, se foi do Gurman ou de quem foi, que estava no estágio EVT, se eu não me engano, os protótipos, que já é um estágio bem de, tipo, isso aqui vai ser um produto em breve. Não é mais protótipo de vamos ver se isso aqui pode, talvez, quem sabe, virar alguma coisa. Então eu acho que o que eu costumo esperar, e isso eu acho que não saiu ainda, é o código do modelo. É tipo, que nem o Gurman falou recentemente, a Apple tá trabalhando nos óculos lá, N100. Tem o código de modelo? Beleza. Agora é um produto. Vai sair e não vai demorar muito, talvez, né? Mas enquanto não tiver isso, é mais especulação mesmo. Então vamos ver, mas eu acho que dessa vez vai. Agora vai. O que me pega é que a gente teve esse ano um novo iPhone. E eu não sei se teria mais um novo iPhone ano que vem. Acho que é um tempo muito curto. A gente teve o Air, mas acho que poderia alongar um pouco, curtir mais um pouco a onda do Air. Porque o que a Apple fez esse ano, ela vai vender o ano que vem inteiro. E agora tá com um ciclo maior. Eu não sei se mais... É que nem agora no Safari você tem 3 opções, né? Você tem a muito antiga... a passada e a atual. Aquela galera que ficou reclamando, né, quando teve a mudança do Safari. Não gostamos do Safari, queremos como era. Aí a Apple deu a opção, você pode escolher aqui os 2. Agora tem 3, né? Quero saber na próxima alteração com 4. Eu já fico meio perdido com 3, porque qual que eu quero? Eu vou ter que testar aqui, vou ter que passar uma semana com cada um para testar. São 3 semanas para chegar numa conclusão. E aí qual é o iPhone que eu quero? Eu quero
O Pro, já foi difícil aqui, entre aspas, escolher o Pro ou o Air, e agora eu vou ter que escolher entre o Pro, o Air ou o Fold. Acho que daria para prolongar um pouquinho mais. Tem uma história de que a partir do ano que vem, ela vai dividir o lançamento dos iPhones em 2 anos, justamente por esse problema. Então, teoricamente, lá para setembro, outubro do ano que vem, sairia um pedaço desse line-up, em fevereiro, março, sei lá, sairia o segundo pedaço. É estranho pensar nisso porque perde venda de Natal independente de qual é o modelo que fique para depois. Porém, ela tem muitas planilhas de Excel que mostram que talvez usuários do perfil que compram o telefone tal não aumente muito as vendas durante o período de Natal. Tô chutando aqui, se é que isso vai acontecer de verdade. Então resolveria esse, porque é isso, justamente para mitigar o problema de ter 6 modelos de iPhones lançados numa levada só, né? Ela já fez isso em anos anteriores lembra que saiu primeiro o Pro e depois o normal, saiu o normal depois o Plus, sei lá. Teve tipo setembro, outubro, ou outubro, novembro, uma coisa assim. Mas foi mais por dificuldade de fabricação, se não tô lembrando errado, do que uma decisão. Ela fez o melhor das situações, fez a limonada, né? Mas tem essa história de que ela vai dividir mesmo para evitar esse tipo de sobrecarga de novos produtos. Ela consegue direcionar melhor as vendas, a própria campanha, né? Lança o iPhone agora, o Pro tá brigando com o Air, tá brigando com o normal, por atenção. Se dividir, pode ser uma boa, mas perde venda de Natal. E sobre os AirPods e o cancelamento de ruído, a Aline Borges disse que já teve numa daquelas salas de silêncio absoluto, que tem as espumas, né, que você fica até sem sentido lá dentro, não consegue ficar muito tempo lá dentro, mas ela tem problema em ouvir os batimentos, as mordidas, a respiração, e é justo por isso que ela não consegue usar os AirPods. Tem um nome bonitinho, né? Essa câmara anecoica. A câmera anecoica e também esse incômodo em ouvir os ruídos internos. Tem também um nome. Especificamente você ouvir os batimentos ou audição, assim, porque isso chama hipersensibilidade sensorial. Mas é um termo guarda-chuva, né? Mas existe um nome específico pra você ficar ouvindo os batimentos? Não, assim, fobia, sei lá, ruidofobia, que se eu ficar fazendo muito... Tem gente que se incomoda com isso. Misofonia. Isso é misofonia. Mas não tem um nome também de interno. Mas tem essa... Endofonia? Endofóbico, eu sou endofóbico. Enfim, mas é curioso que eu não tenho esse problema com os AirPods, a não ser que eles estejam no modo off, que eu nunca uso. Por isso que eu tive o problema de fazer o teste de audição da Apple lá. Mas com eles no cancelamento de ruído, não consigo ouvir essas coisas, não. Já aconteceu dele gritar quando você aperta ele no ouvido, não? Já deu microfonia, mas... Isso só com os AirPods Pro de primeira geração. Depois do 2, nunca mais. Depois que eu troquei a ponteira desse pra menor, dá isso. É sempre no esquerdo. Eu vou ajustar e grito. Dá essa microfonia. Fala, tá bom, deixa eu falar. Fica assim então, dane-se. Mas fazia muitos anos que não dava. Mas nesse específico, com essa ponteira, ele tem dado microfonia. E ainda sobre os AirPods, os novos AirPods, o Eric resolveu o problema de microfone dos AirPods 3 comprando os AirPods 4 com cancelamento de ruído. Ele pagou $120 na promoção. Sabe que é mais uma redução de ruído do que propriamente cancelamento, mas tá ok pra ele. O negócio de alguém falar só tá baixando o volume, não pausa, e ele quer saber como é que ele vai se acostumar com esse volume que sobe e desce sozinho. Certamente o Eric não dirige, porque se ele dirigisse com o aplicativo de orientação, que aumenta e abaixa o volume, você tá ouvindo um negócio, aí vem a instrução, radar à frente, aí aumenta o volume do radar à frente, abaixa o som que tá tocando de fundo, embora acho que você possa colocar pra pausar, mas quando eu configurei, né, quando tem uma pausa, pra voltar um pouquinho, porque às vezes, né, onde é que tava mesmo, né, eu não quer sair do lugar, né, vai e volta. Então eu acabei me acostumando. E ainda pausa aquela voz sonolenta, né? Radar reportado à frente. É sempre assim, né? Cara, Eric, o lance do... Assim, você pode configurar, né? Então você pode desativar o Conversational Awareness, que eu não sei como é que chama em português. Se alguém souber, me ajude. Então,
Assim, eu só deixo ligado quando eu estou numa situação em que existe a expectativa que eu possa ter que falar com alguém. Tipo, se eu tô aqui, o Rafa tá por perto e tal, daí eu deixo. Ou se eu vou sair na rua, que posso ter que conversar com alguém, eu deixo. Mas se eu tô sozinho, porque senão, sabe, você tosse e aí ele acha que você tá falando, né? E aí, como que isso funciona, o Conversational Awareness? Quando ele detecta de conversa, literalmente. Beleza, detecção de conversa. Quando você começa a falar, ele primeiro abaixa o volume do que você tá ouvindo, e se a conversa continua, ele pausa. Porém, ele só pausa se o que você estiver ouvindo te suportar este comando. E por algum motivo, alguns apps que até normalmente você cutucando ali nos AirPods você consegue pausar, esse lance da detecção de conversa não pausa. Por exemplo, se eu tô com um vídeo no YouTube no meu iPhone tocando e rola o Conversational Awareness, ele só abaixa pra sempre e nunca pausa. Mas se eu tô ouvindo um podcast no Overcast, ele pausa. Você fala ali, depois de 2, 3 palavras ele já pausa. Mas se você só falar, oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Aí não chega a pausar, só baixa. O que faz sentido, né? Porque é tão rápido que não vale a pena pausar. E eu configurei o Overcast também para ele sempre voltar um pouquinho quando pausa, para realmente não perder o fio da meada. E o volume que ajusta sozinho, você pode desativar também. Vai lá nos ajustes e bota para ele não ajustar o volume sozinho. Acho que é volume personalizado, sei lá, uma coisa assim. Só que tem um detalhe importante. O nome é volume personalizado porque ele é personalizado. Ele aprende com você, com seu ambiente, como você ajusta o volume. Então eu sempre digo, se você quer usar esse recurso, usa por umas 2 semanas, que você vai achar chato, que vai ajustar o volume talvez não do jeito que você quer, e aí você ajusta manualmente o volume em cada situação como você gosta, e aí depois de um tempinho ele aprende, e aí ele passa a ajustar o volume do jeito que você gosta, que é o que... E o chato é que, assim, todo device novo, agora eu tô com os AirPods Pro de 3ª geração, chegaram recentemente, e aí eu tô com essa situação do Eric, porque eu gosto de usar esse recurso, porque se eu tô andando na rua, passa um carro, ele dá uma aumentadinha ali no podcast que eu tô ouvindo pra eu não perder nada. Mas no começo, ele não sabe, porque esse lance do volume personalizado é por device. Então, como é um device novo, ele, né, aí, passou um carro agora, aumentou demais. Aí eu vou ali abaixo um pouquinho, e aí ele vai aos poucos aprendendo como que eu gosto que ele ajuste o volume. Então essa é a dica que eu dou nesse caso. Eu, como falei na outra semana, eu desliguei, eu não consigo me adaptar com essas coisas, que sempre me tira a atenção que o som tá baixando, eu presto atenção que o som baixou, mas a pessoa tá falando, tô ouvindo um podcast, tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu acabo só tirando o fone de ouvido ou pauso mesmo. Eu tentei me adaptar e não consegui. Então, Eric, se você não se adaptar, tudo bem. É só desligar a função. Que legal, também. como desliga. Exatamente, né? Eu vou fazer uma camiseta, esse já é meu mote. Agora, conta desses AirPods novos, não são franceses, né? Não, infelizmente não, né? São brasileiros. Olha, eu tava um pouco nervoso com esse negócio da loteria de ouvidos, né? Porque teve gente que encaixou legal, teve gente que não encaixou legal. Posso reportar, felizmente, eu me dei bem no sorteio dos ouvidos e encaixou direito. Mas, de fato, o jeito que você insere ele é bem diferente. Você tem que meio que girar e encontrar o ângulo certo. E aí, com isso, eu já percebi uma coisa. O ângulo do meu canal auditivo no ouvido esquerdo e no direito é diferente. Então, se eu coloco do mesmo jeito nos 2 ouvidos, no ouvido direito ele fica meio... não vedou direitinho. No ouvido direito eu tenho que girar em outro ângulo os AirPods para ele encaixar e ficar bonitinho ali. E isso acontece com esses novos porque eles vão mais ali no ouvido mesmo. E com questão de conforto, eu percebi que você sente mais ele no ouvido, principalmente no começo. Mas agora que eu já usei por alguns dias, eu já percebi que, assim, tá amaciando, tá, né? Lance da pontinha ali, vai ir moldando. E eu tô usando com a pontinha que ele veio, que eu acredito ser a média. Fiz o teste lá, o fit test falou que tá vedando certinho. Então, pra mim, a parte de encaixe e conforto deu certo. Tá, ok. Já é uma boa notícia pra muita gente que tava preocupada justamente com isso, né? Porque
não só o sensorial do que tá acostumado, eu principalmente, né, considerar que tá acostumado ali, parte de tamanho também, então bom saber que tem esse jogo mesmo, vai viciando no formato certo, e curioso ser tão diferente de um lado pro outro, né? E você vai se acostumando porque você cria aquela memória muscular que, tipo, com os AirPods Pro 1 e 2, era o mesmo movimento que eu sempre fazia pra colocar no ouvido, que é meio que, tipo, não é nem uma meia-lua, é 1/3 de lua, assim, tipo, e encaixa ali. Com esse é mais, tipo, tem um 3D ali no movimento, e aí com o tempo você coloca e nem pensa mais nisso, é tipo amarrar o cadarço, trocar a marcha do carro, sei lá, qualquer coisa assim, vira memória muscular, mas no começo agora que você pega ele, os seus dedos sentem como se fosse o mesmo negócio, mas na hora de colocar no ouvido é diferente, então dá uma bugadinha ali, mas acho que em uma semana eu já vou ter me acostumado. Ok. E agora, né, a parte que mais gente ainda está interessada, sobre isolamento mesmo, comparativo, você botou, né, o fone de ouvido, um velho e um novo, um de cada lado, para ver a taxa de cancelamento de ruído, sei lá como é que você faria isso. Eu nem precisei fazer, porque só de usar ele por si só já dá para perceber a diferença, porque eu uso muito os AirPods Pro, então eu sei bem como é, e realmente é muito bom o cancelamento de ruído. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, com o teclado. O meu teclado aqui é o Magic Board da Apple, não é muito barulhento, não é um teclado mecânico, e também o barulho do teclado não me importa, mas foi uma das coisas que eu reparei que, tipo, os AirPods Pro 3 quase apagam completamente o barulho do teclado quando eu tô digitando, sendo que o 2 deixava passar mais. O ar-condicionado está mais forte, o 2 cancelava, digamos, uns 85% e o 3 é tipo 99%. Eu percebi uma melhora para sons mais momentâneos, tipo o latido do Yoshi. Eu vi que ele se esforça mais para suprimir esses ruídos mais momentâneos, altos, assim. Então esse tipo de coisa eu realmente percebi que ele tá bom, tá dando uma segurada. Eu tô doido para fazer uma viagem de avião com esses AirPods, vai ser interessante. Vou fazer em breve e aí depois eu conto como é que foi no avião, mas tô bem curioso para ver como vai ser. Então, sim, estão muito bons. E a parte sonora, eu reparei algo, acho que o Marco Arment tinha comentado, sobre eles terem uma resposta mais potente nos agudos, comparado com todos os AirPods Pro anteriores. Ele deixa passar mais agudos do que os anteriores, e aí algumas pessoas vão gostar disso, outras não. Eu gostei, eu achei que tudo ficou com uma nitidez melhor, parece que aumentou o Dynamic Range ali, eu acho que literalmente aumentou o Dynamic Range, porque, né, tá cortando menos ali nas bandas mais altas, e aí, pra mim, ficou bacana. Tem gente que vai achar que não, e aí é onde a Apple tinha que colocar ali, né, um equalizadorzinho, quem quiser ajustar como quiser, por que não, né? Mas enfim, é muito poder pro usuário, não pode. Isso de poder do usuário, eu tava conversando hoje com o Bauer sobre o Bartender 6. Ele falou, cara, como que isso não é ainda nativo fazer isso? Eu falei, exatamente assim, é não confiar no usuário, que as pessoas vão achar que tá quebrado, que elas esconderam, não vão lembrar que elas esconderam. Vai, mas vamos lá, né? Confia no seu público, né? Enfim, né? Agora, uma coisa que eu fico curioso, e esse é o tipo de diferença que faz mais retroativamente do que indo pra cima. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comprei, aqui, que eu uso até hoje, o Quiet Comfort 35 da Bose, eu comprei em 2017. Vai fazer 10 anos, que loucura. Foi uma revelação, porque fone com cancelamento de ruído já era uma coisa que não tinha muito por aí. Tinha aqueles bem primeiros que eu falei, né, que eu botei no ouvido e, sei lá, meus olhos lacrimejaram porque meu organismo não entendeu o que estava acontecendo. E eu lembro que o meu irmão tinha, eu tava visitando ele, segunda vez que eu falo do México, tava visitando ele no México, ele tinha... Eu achei tão incrível que no aeroporto, pra voltar pro Brasil, eu comprei no aeroporto, naquelas vending machine, assim, né? Que turista babaca compra coisa assim. Eu comprei. E foi uma maravilha, que eu já voltei no avião com cancelamento de ruído funcionando. Foi o melhor voo da vida, pela melhora de qualidade pré e pós. Hoje em dia, é o que o Romo falou de coisa que a gente até fala, a vida é assim, tem cancelamento de ruído. Naquela época não tinha, né? E usei pra tudo por muito tempo.
quando saíram os AirPods com cancelamento de ruído, foi uma segunda revelação. E era engraçado que eu voltei, eu usei por uns dias, coloquei o Bose na cabeça com cancelamento de ruído, eu achava que estava desligado o cancelamento. Porque o salto tinha sido tão grande, de novo, né? Eu acho que foi uma coisa que o Boom falou sobre isso também no Olá Mundo recente, de você usar um fone anterior e achar que tá desligado mesmo, porque essa melhora, ela é muito grande. Então quando a gente sobe, a gente percebe, mas quando a gente desce, não fala, cara, que diferença que faz. E é sempre aquilo que eu observo, né? De a gente achar que a coisa é a melhor, coisa mais incrível do mundo, aí você volta nada depois e fala, nossa, é só isso? era meio fraco, né? Que coisa. Tô bem curioso com isso. Pois é. E agora, falar sobre os revolucionários, ou não, o Xiaomi 17 Pro Max. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente no Wi-Fi público. Geralmente, os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão, você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV, ou até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótimo, que você pode experimentar o Sora e também acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que é disponibilizado aqui no Brasil. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias também para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Pois bem, Xiaomi 17 Pro Max, até a Mariana Siqueira, acho que ela gostou, porque ela ficou imaginando o Chip Studio, né, ali na tela traseira, mas eu vou deixar vocês me convencerem, porque via de regra, se eu consigo imaginar em alguma funcionalidade, eu acho que aquela funcionalidade é uma porcaria, porque eu não passei o ano pensando naquilo, né, em como melhorar aquilo, e colocar uma tela traseira é meio que óbvio, né? Já tem telas laterais, né? Eu tinha aquele da Samsung, o Edge. Legal colocar a tela traseira para ver o que acontece, mas os exemplos que eu vi, tão legal que você pode jogar um joguinho ali, pode vir um aparelho, né? Ah, não, mas é porque eu quero tirar uma selfie com a câmera traseira que é melhor. Tudo bem, isso é uma necessidade, consigo enxergar essa necessidade, mas quem tem Apple Watch já tem ali um outro controle. Claro que você não vai tirar o Apple Watch e colocar na traseira do iPhone pra lá, tem alguma coisa ali, mas não sei, eu quando pego o meu iPhone e coloco com a tela pra baixo, é porque eu não quero ver nada da tela. Aí eu coloco pra cima e ele vai ter um jeito de me mostrar as coisas. Aqui, ó, olha a hora, olha aqui. Eu não sei, né? É que nem você pega a Alexandra, né? Aquela bolinha que tem a hora. Pra cozinha é ótimo, acho que na cozinha é mandatório você ter um relógio pra saber. Não, peraí, coloquei no fogo ali, que era mesmo a 720, eu lembro que era 720. Te dá algum que às vezes você não tá com o celular, você não tá com o relógio, não tá com nada. Te dá um parâmetro. Mas em outros lugares eu acho que não combina. Fora que às vezes na sala tudo tem relógio. Aí você olha, tem 30 relógios na sua frente em aparelhos que, não sei, eu não consegui ver uma utilidade pra mim dessa tela traseira, não achei tão revolucionário assim. Talvez seja o papel da Xiaomi. Vamos colocar e ver se alguém descobre o que fazer. Mas fiquei... Como é que é o nome da série? Da série é ótimo. Como é que é o nome? Nome lá do tubarão da série lá, o que você mencionou, Mendes? O Jump the Shark. Ah, yeah. Soou pra mim como algo assim. Vamos colocar aqui, vamos ver o que acontece. É o botão da câmera, o controle de câmera. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se cola.
eu tenho uma opinião assim. Isso é o tipo de coisa que a Asus costumava fazer. Lembra? A Asus era uma liberdade criativa enorme, nada emplacava. Mas era muita ideia que eles tentavam. Lembra que teve aquela época que era a câmera traseira era a câmera frontal. E tinha um mecanismo que fazia... Ela virava, ela levantava, assim, virava um periscópiozinho. Super legal. Traço. Computador também. Agora a tela fica em cima, fica embaixo, ela dobra no canto, no outro. A tela é o carregador, é o teclado. Também. Legal, divertido, traço. Essa telinha das costas, eu imagino que a maior parte do uso vai ser para o lance da selfie. É um bom assistente de foto. O relógio, assim, o relógio, aí eu concordo com o Coca. É a coisa mais óbvia que você vai ter que colocar ali, mas a tela tá ali. Vamos usar, né? E isso é a evolução do indicador de notificação. Lembra quando tinha telefone que a tela envelopava na lateral? Aí na lateral mostrava qual que era a hora, que era a notificação. Você instalava o aplicativo que ficava com um chevron de notícia ali, um Chiron de notícia. Então, ok, vamos ver se cola alguma coisa. Concordo com o Coca também que assim, de um jeito menos pessimista, mas falando a mesma coisa, é uma boa oportunidade para quem desenvolve aplicativos também achar algum jeito de tirar mais proveito da tela do que as ideias óbvias que a gente pode ter aqui, 18, que são variações do mesmo tema que a gente já viu, né? Mas eu não desgosto da ideia, mas eu não teria. Não por ser da Xiaomi. Nem o iPhone que não tem a câmera na parte de trás eu achei bonito. Eu acho que dava pra tentar achar uma solução mais elegante pra ideia que é boa, mas eles fizeram uma engenharia reversa pra fazer o negócio ficar igual ao iPhone, só que ter o benefício de ter uma tela além do iPhone. Eles pularam o 16, me parece, no número para ser 17 também, e adotaram o Pro Max para ser colado, assim. Perderam a vergonha total, né? Cara de pau total. E a tela, tudo foi feito, aparentemente, com a especificação de como é que vai ser o iPhone. Faz igual, só que melhor, na opinião de quem for tirar mais proveito da tela. Conceitualmente eu gosto, mas na prática eu acho que eu dificilmente teria ou veria valor. Por isso, né? Vou dormir. Deixo o telefone com a tela mesma, a tela grande, virada para baixo. Eu ia ter que toda noite também ativar a função sleep de desligar a tela, coisa mais pra fazer toda noite, depois ligar de novo. Eu ligo o foco de sleep no iPhone quando eu vou dormir e eu imagino que, né, não existe, não sei se deve ter, né, porque a Xiaomi fez uma cópia tão descarada que eu acho que até isso deve ter. Mas assim, imagina se você bota ali sleep, então pra mim não seria um problema. Imagina que o iPhone tivesse isso, né, se ele desliga até a tela always on, imagino que desligaria essa tela também, né, senão não faz sentido. Mas assim, concordo, é um gimmick, óbvio. Eu achei lindo. Eu achei muito legal. É inútil 99% dos casos? É. Por isso que é um gimmick. Mas eu achei lindo. É só isso. É bonito. Eu achei legal que eles fizeram isso. Eu acho triste eles gastarem todo esse know-how que eles claramente têm. Ai, mas copiou tudo, a pesquisa e desenvolvimento da Apple. Tá, tudo bem, vamos fazer de conta que sim, mas também não é tão simples assim. Você olha ali o iPhone como é que é e faz igual. Existe um trabalho envolvido nisso. Então por que não faz do seu jeito, sabe? Faz um negócio seu. Eles claramente têm capacidade de fazer, assim... eu digo capacidade no sentido de fábrica, de insumos, de engenheiros, de software, de hardware, tudo. Eles têm tudo isso. Precisa copiar, fazer uma cópia descarada, sabe? É tão triste, porque tira toda a graça da parada. Porque eu acho que eu já mencionei aqui, eu não tenho problema nenhum com versão genérica de alguma coisa. Eu acho ótimo. E versões genéricas de coisas, o medicamento genérico, ele dá acesso a pessoas que não teriam acesso porque é uma versão mais barata que faz a mesma coisa e só não tem a marca e talvez o gostinho bom que o remédio da marca tem. Uma vez eu comprei um genérico de um remédio aí que a moça da farmácia falou, não, a única diferença é que o de marca ele tem o gostinho lá e tal. Aí, tá bom, pode ser o genérico então. Aí na hora que eu tomei eu percebi que o gostinho vale a pena o preço. Mas enfim, então assim, eu não tenho nada contra versões genéricas de alguma coisa, mas isso não é tipo um iPhone genérico, um Android genérico. Não, isso é uma versão falsificada do iPhone. Eles só não chamam de iPhone porque aí seria demais, aparentemente. Mas o resto tudo, né? E o mais bizarro é que, assim, tem coisas em termos de spec nele que são melhores que do iPhone. Então, tipo,
faz o seu, né? Tipo, muda umas coisinhas ali, não usa o mesmo nome, você claramente tem capacidade, então faz, sabe? Isso me desanima, porque, tipo, eu nunca teria esse device por causa disso, porque eu odeio coisa falsificada. Eu não sou contra coisa genérica, mas coisa falsificação eu acho, sabe, preguiça, não acho legal. Eu não vi o desmanche, mas esse quebra-mola, ele é funcional, semelhante a desculpa que a gente tem no iPhone, ou seja, existem coisas naquele calombo, ou de repente eles fizeram o telefone e, rapaz, temos espaço aqui nesse calombo, o que a gente deixa aqui? Deixa metal, deixa vazio, vamos meter uma tela. Claramente tem alguma coisa ali porque eles botaram uma tela, né? Mas eu acho que essa sua questão é pertinente, sim. Será que botaram a tela porque, sobrou espaço aqui, não estamos usando, vamos botar o quê? Tela. Bota uma tela. Eu tô vendo aqui um teardownzinho dele e o que ocupa o espaço no calombo é a tela. O calombo existe porque o calombo existe. É um calombo, sim, né? É um metacalombo. Então é isso. Provavelmente, se não tivesse essa tela, ele teria no máximo um pedacinho da câmera saltado, mas para fazer o calombão grande teria que ter ar lá dentro. Então a tela ocupa o espaço que inventaram que ela poderia ter, porque ela precisa ocupar aquele espaço para ser o calombo. E o sensor de impressão digital embaixo da tela é mó maneiro, né? Isso é uma coisa que eu acharia que o iPhone já teria adotado, iPad, talvez. Não, é que assim, eu acho o Face ID muito melhor. Eu não gosto de sensor eu já mencionei N vezes que o Touch ID não funcionava, nunca funcionou direito pra mim no iPhone. Então, quando mudou pro Face ID, eu adorei. Mas o jeito que funciona nesse aparelho, inclusive a forma como eles fizeram na UI ali, que meio que a tela vira um liquid glass ali e dá uma borbulhada na tela quando você bota o dedo, e parece ser bem rápido também. Não sei o quão seguro aí é outros 500, não fui atrás pra me informar disso. Mas eu achei a implementação bacana e é uma paradinha mágica, assim, que eles fizeram legal, mas eu ainda prefiro Face ID, que é mais prático. E sobre tirar foto, né, com a câmera traseira fazendo selfie, talvez pudesse ter aquela mesma tecnologia da selfie que enquadra todo mundo, que escolhe o tamanho da foto, como se fosse um assistente de selfie para a câmera traseira, né? Colocava e enquadrava todo mundo, tirava. Talvez ele perdesse um pouco da criatividade. Não, eu quero ter um espaço aqui para mostrar o fundo ou qualquer outra coisa. Mas talvez seria uma maneira mais, entre aspas, inteligente do que colocar a tela, porque é legal ter ali a hora, ter um movimento, é legal, mas não gostou, desliga. Tá, provavelmente eu desligaria. Mas realmente não me pegou, né, caraca, eu preciso ter ali uma tela. Voltamos à camiseta do Mendes. Que, confesse, é muito provável o que você faria se você tivesse esse aparelho. Legal, como desliga? Sim, provavelmente por causa disso. E as únicas vezes em que eu deixo o iPhone com a tela virada para baixo é porque eu não quero ser interrompido ou não quero que não ser interrompido de vários jeitos, né? Porque vai distrair, vai acender o quarto. Então, seria sempre mais uma coisa pra desligar, pra uma vez por X tempo bater o olho. É verdade, né? Agora são 4h15. Que bom que eu tenho um telefone que mostra as horas nas costas dele agora. Mas eu acho que eu optaria por desligar, sem dúvida. Que nem, sei lá, o relógio. O relógio eu uso até hoje com a tela sempre ligada, desligada. Porque é outra coisa que distrai e gasta a bateria à toa pra 90% do tempo que eu não tô olhando pra ele. Pra ter o benefício de quando eu quiser, eu só virar um pouquinho o pulso, eu dou um toquinho com a mão, com o nariz, e aí eu acendo a tela e pronto. E com o iPhone tivesse a tela sempre ligada, eu certeza que usaria também a tela desligada, e se eu quiser, eu acendo, ou se chegar a notificação, ela acende sozinho. Eu não me vejo usando o telefone com a tela sempre ligada. Sei que já é normal pra muita gente, mas o meu não tenho isso até hoje, e até hoje, quando eu tô com alguém que tem o telefone que tem a tela sempre ligada, me dá um faniquito. Dá vontade de ir lá e desligar a tela, sabe? Apagar a tela. O Rafa tem esse faniquito, sabia? Quando ele vê o meu iPhone ali em algum lugar com a tela ligada, ele fala, por que não desliga esse negócio? Uhum. Eu vou dizer que às vezes me irrita também, porque eu acho que ela tinha que ser, e eu até troquei uma época pra sumir com o wallpaper, pra ficar preta mesmo, porque às vezes é difícil você perceber se ela tá ligada, eu fico, não, mas não bloqueou a tela, e às vezes você
aperto o botão pra bloquear, ele bloqueia, mas demora um tempão até diminuir o brilho da tela e ficar no modo Always On. Então tem alguns bugzinhos, assim, uns comportamentos que irritam um pouco. Agora, você falou sobre deixar virado pra baixo, que daí vai iluminar o quarto e tal. Aí eu fiquei me perguntando, isso também deve ser respondido num teardown. Eu imagino, então, que deva ter um sensor de luminosidade na traseira do aparelho também, pra ajustar o brilho dessa tela traseira. Ou será que não? Porque, né, se você tá com ele com a tela virada pra baixo, num quarto escuro, ele tem que saber que não é pra acender com o brilho máximo a tela, né? Deveria. Imaginaria que sim, mas... Tem 2 sensores de câmera na traseira que eu imagino que daria pra usar como um poor man's ambient light sensor, né? Tem uma coisa que serve pra medir luz, é a câmera, né? Só que meio caro, né? Meio caro em termos de energia você ligar um sensor. Não sei se dá pra ligar só um pixel do sensor em modo preto e branco só pra detectar a luz, não sei. Sei lá eu. Mas digam pra gente, pessoal. Acho que essa é uma daquelas coisas que pode ser divisiva, não pra criar polêmica, porque tem tempo pra perder com isso, mas pra gente saber de vocês, se é uma coisa que vocês teriam. Se alguém vai comprar um Xiaomi desse e se comprar, como é que tem sido o uso, se vocês comprarem vão desligar a tela. Eu não sei se vocês comprariam, mas ainda assim, digam pra gente, gigahertz.fm/feedback. Vai ter algum ouvinte da China que vai mandar pra gente um e-mail falando que tá usando há uma semana e desligou a tela traseira, com certeza. Eu acredito que esse aparelho daqui a 2 anos vai ser uma atualização e ele vai virar um dobrável. Aí você vai poder, né, usar a tela externamente ou a tela interna. Certeza que é isso. Vai ter uma dobradiça escondida. E no hashtag AlôADT, lá em gigahertz.fm/feedback, o Marco Casaca falou o seguinte: o Rambo, você é um dos maiores pesquisadores especialistas em segurança no ambiente Apple. Comenta um pouco sobre o aumento da recompensa, os valores de bounty, né, e como que a gente entra nesse mercado, né, qual é o projeto mais interessante, né, qual é o melhor bounty para poder participar. Eu vou deixar aqui nas notas do episódio o link da minha palestra na TriSwift Tokyo, que foi no começo desse ano, que é justamente sobre isso. É a talk em inglês, mas enfim, vocês sabem se virar se precisar. Mas é um mercado que demora um pouquinho para você, né? Não que seja um mercado super restrito, não, pelo contrário, super aberto. Qualquer pessoa pode ir lá e reportar um bug para Apple e tá elegível a um bounty. Mas o conhecimento que você precisa ter para chegar nesse ponto demora um tempinho para chegar lá. A não ser que você dê sorte, né? Não, nesse caso é sorte, né? De, tipo, sei lá, esbarrar ali num problema de segurança do iOS que até, tipo, você descobriu um jeito de acessar alguma coisa pela lock screen que você não deveria poder acessar com o iPhone bloqueado. Isso pode ser elegível a um bounty. E é o tipo de coisa que você, como usuário, pode descobrir ali, fuçando, né? Faz um Konami Code ali. Inclusive, eu mandei pro Mendes o link de uma talk da DEF CON, que quase todas as vulnerabilidades, se não todas, que o cara mostrou lá, são coisas que você conseguia, né, antes da Apple corrigir, reproduzir só mexendo no iPhone. Não precisava saber programar, claro que o cara sabe, e isso ajudou ele a pensar, né, como um hacker e como que ele poderia fazer certas coisas ali, e a maioria envolvia carangueja, pra variar, né? E tinha muita coisa assim de, eu consigo acessar isso aqui com o iPhone bloqueado, que não deveria poder, se eu fizer, falar tal coisa pra carangueja, e por conta disso, inclusive fica a dica aqui, nos meus devices, mas especialmente no meu iPhone, eu deixo, né, lá nos ajustes de Face ID e Passcode, você pode escolher o que pode ser acessado com o iPhone bloqueado. Eu desativo a carangueja com o iPhone bloqueado, o que é inconveniente, mas, né, aquela coisa, segurança versus conveniência. Então, eu não deixo a carangueja funcionar com o iPhone bloqueado, eu não deixo Spotlight com o iPhone bloqueado, não deixo acessar o Today View ali, onde tem os widgets com o iPhone bloqueado. Eu tinha desativado o Control Center, mas é muito inconveniente. Aí o Control Center eu deixei
deixei com o iPhone bloqueado e paciência. Então fica a dica, desliguem ali o que vocês acharem que for ok pra vocês viver sem com o iPhone bloqueado. O lance do Control Center é que assim, frequentemente eu coloco o iPhone na mesa de cabeceira ali, no carregador sem fio da Nomad, e aí, quero botar aqui o barulhinho de mar pra dormir. Aí não dá pra acessar o Control Center, que é o que eu quero, deslizar ali pra baixo, sem mexer, nem eu tô mal olhando pra tela do iPhone, só puxa ali, eu já sei em que altura fica o botão, né, ou quero apagar a luz do quarto, então não, aí não ficava legal. Ter que levantar da cama, olhar pro iPhone pra ele desbloquear, pra poder acessar. Agora, eu fiquei em dúvida da pergunta do Marco, se ele perguntou sobre qual projeto ou bounty mais interessante que eu já participei ou que ele poderia participar. Aí a resposta é meio que a mesma para as duas. Eu não sei, é difícil escolher, mas no meu blog, que a gente vai deixar o link aqui também em inglês, e vocês sabem se virar se for preciso, tem lá uns posts recentes de alguns CVs que eu fui creditado lá pela Apple e algumas coisas legais. Acho que um que foi bem divertido foi o do negócio do Bluetooth lá, que basicamente o mecanismo que a Apple implementou para deixar os usuários mais conscientes sobre as implicações de privacidade de dar acesso a um app ao Bluetooth, causou um problema de privacidade que poderia dar ao app acesso a coisa de Bluetooth antes do usuário permitir. Isso foi muito engraçado, muito irônico. Então esse foi um dos meus favoritos mais recentes. E eu acho que meio que já respondi também, se for a outra pergunta, pra quem não é tão técnico ainda, ou até pra quem já for e quer molhar os pés, é esse tipo de coisa que eu mencionei, de descobrir ali só fuçando no iPhone maneiras de você dar bypass em certas coisas. Um exemplo dessa talk que eu mencionei, a gente também pode deixar o link aí. O cara, coitado, ele é péssimo palestrante, porque acho que foi a primeira talk dele, então vamos dar o crédito, mas assim, sei lá, 45 minutos de rambling, assim, sabe, a apresentação é meio maçante, mas ele achou umas coisas bem interessantes. Por exemplo, tem o álbum de fotos escondido no iPhone, né? Você bota lá os nudes, né? Você bota lá no Hidden. No meu Hidden não tem nada. Eu não deixo nada ali pra não ser se eu fosse deixar alguma coisa, seria um honeypot. Tipo, botar uma foto do Yoshi ali, só de sacanagem. Mas ele fez um teste que aí acessava lá o álbum Hidden, desbloqueava com Face ID, beleza. Ele saía lá, voltava, tava bloqueado, precisava usar o Face ID. Aí ele ativava a carangueja, manda a foto mais recente que eu tirei pra minha mãe. A foto mais recente que eu visualizei, ou manda essa foto pra minha mãe. E ele mandava a foto do álbum Hidden sem o álbum estar desbloqueado, porque ele tinha desbloqueado antes, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que não precisou de programação nenhuma, ele só fuçando ali, testando as coisas. Então, eu acho que esse tipo é bom pra quem quer tentar. É trabalhoso, né? Você vai demorar pra encontrar alguma coisa, se encontrar alguma coisa, mas vale fuçar, principalmente recursos novos. Logo que saiu ali o primeiro beta do novo iOS, cheio de recurso novo, dá uma fuçada como que os recursos novos interagem com recursos antigos. Será que você consegue abrir algo num contexto onde talvez a Apple não imaginou que poderia acontecer, né? Então, tem que pensar como hacker, basicamente. E eu falo sobre isso também na minha palestra da TriSwift, que é pensamento de como que eu posso... outra camiseta. Legal isso. Como eu estrago. Como quebra. Como quebra, Que é o pensamento básico de criança, né? Que quero desmontar pra ver o que tem dentro. Algumas crianças evoluem isso pra aprender a desmontar o software também, ver o que tem dentro, ver onde estão os furos e tirar uma grana com isso. Pois é. Já o Cláudio Sartal quer saber como está sendo a adaptação da gente ao Liquid Glass. Ele pessoalmente odiou, mesmo ativando a opção de reduzir transparência, achou a solução agressiva demais, queria algo mais intermediário, com redução apenas nos elementos, né, individualmente, e não em todo o espaço reservado para a interface de botões. Na opinião dele, a melhor implementação até agora foi do Telegram, que adotou o que ele vem carinhosamente chamando de Frosted Liquid Glass. Eu vou abrir aqui o Telegram para ver como é que ficou.
O Telegram foi curioso, porque o que eles fizeram foi implementar uma versão deles pro Liquid Glass, que nos iPhones novos, nos iPhones que estão rodando no iOS 26, se comporta como se fosse nativo. Tem o blob de vidro líquido que se estica e mexe quando você troca de aba. Liquid Lens, esse é o nome técnico. Liquid Lens. Mas se você estiver num iPhone, um dispositivo pré-26, ele tem isso que ele falou, né? Que é o Frosted Liquid Glass, que só fica tem um cheiro de Liquid Glass ali, não fica aquela coisa, né, nativona mesmo. Mas é uma implementação deles, o que é muito curioso. Sim, Cláudio. Eu, desde o começo, não tive a mesma reação alérgica que a humanidade teve. Ai, meu Deus, está sem contraste, eu não sei onde está nada, eu não sei quem sou eu. Não, sim. Eu me incomodo com muita coisa, essa não foi uma delas. Eu achei a iniciativa legal e ajustes óbvios de uma coisa você fazer em Cupertino, outra coisa as pessoas usarem e reportarem, é o processo criativo normal, especialmente quando você vai quebrar completamente com o que já estava estabelecido. Eu gosto do Liquid Glass, eu gosto muito do efeito como ele funciona, por exemplo, no App Switcher do macOS, no Command Tab ali, no dock do macOS, eu acho lindo. Sinto falta demais, pra ser sincero, no resto da interface no macOS. No iOS, eu acho que eu tô com o oposto do que você tem. Eu acho que eles tiraram muito da personalidade, eles voltaram atrás, mas não completamente. Tá um firme glass, não tá liquid, não tá solid, não tá glass, tá tudo no meio do caminho. Eles até melhoraram um pouquinho, porque no começo eles tinham voltado muito atrás, que era o Frosted nada. Então, não tive um problema, eu acho uma boa iniciativa. A ideia era bonita, a prática precisava ter um pouco mais de trabalho, com o desafio de que uma coisa é você fazer isso planejado para aplicativos nativos, outra coisa é você lançar para o mundo para ser adotado por todos os apps. Muitos deles que foram pegos de surpresa com a existência do Liquid Glass e teriam que se adaptar para ficar bonito pro sistema, por causa do sistema, né? E isso poderia entrar em conflito com o conceito criativo, gráfico de cada aplicativo. Mas ele, como conceito visual, eu acho lindo. Apesar de concordar que nem sempre ele é prático. E priorizar forma versus função é o que fez o Johnny Ive pirar na batatinha e ser, né, escorraçado no capítulo final da carreira dele na Apple. Mas como conceito, eu acho bem bonito. Eu também não tenho nenhum grande problema no dia a dia. Tenho mais problemas como desenvolvedor, porque é o que você falou, né? Que pegou de surpresa e muita coisa pra fazer, pra adaptar, mas tem sido até divertidinho mexer como desenvolvedor e como usuário. Tô totalmente acostumado, já tô achando antigo, quando, tipo, eu tô usando muito o meu Mac que agora tá no 26.1, né, mas eu tenho o meu Mac principal ainda tá no Sequoia, que eu tenho que testar as coisas, e aí já tá com carinha de antigo, assim, o dock bonitinho, mas tá faltando ali o reflexozinho ali, né, a refração. E você vai adorar, então, a minha talk lá da Swift Connection, porque é um buffet de Liquid Glass para todos os gostos de quem, principalmente de quem gosta, né? Se bem que no começo da talk eu até falo que até para quem não gosta, pelo menos dá pra gente concordar que é interessante. Eu tô bem curioso com essa talk, porque ao contrário do que as pessoas talvez imaginem, você não mostrou nem pra gente. Viu uns tidbits bem pouquinho, que estava empolgado, consegui fazer isso e tal. Mas a talk mesmo, eu tô curiosíssimo. Eu tenho dificuldade de dizer se é coisa bonita, se é feia. Eu olho mais pelo quanto que aquilo me atrapalha. E eu não me sinto atrapalhado pelo Liquid Glass. Essa que é a verdade. Eu não tive problemas de contraste. Tô falando do dia a dia, né? Peraí, deixa eu colocar meu óculos. Não, peraí, deixa eu tapar o sol pra poder... Não tive problemas. Não notei nada de especial. Caramba, agora a tela ficou muito maior. Agora eu tenho em alguns momentos dá aquela travada. Não senti isso. Claro, tô no Safari. Mudou o local das coisas, muda a memória muscular. Preferia, porque estava acostumado com a versão antiga. Agora,
para fazer, eu uso muito grupo de abas, para ir no grupo de abas. Tem um toque a mais, tem um toque a mais, tá ali mais chatinho, mas estou descobrindo algumas coisas, né? Tem aquele toque continuado quando você pega o teclado e usa o teclado como cursor, ou então quando você quer acentuar e você consegue deixar o dedo ainda na tecla e aí expande. Eu tentei fazer isso para fazer seleção do grupo de abas, deixar o dedo na tela. Aí ele seleciona onde está o dedo. Eu podia deixar eu fazer scrollar um pouquinho para poder selecionar, sei lá, como se fosse a acentuação, mas não. Com certeza ninguém ia saber que essa função existe. Mas eu testo mesmo assim, e de alguma maneira é o que eu espero da Apple, né? Fazer uma coisa simples para todo mundo, mas se alguém meter o dedão lá, você consegue fazer um pouquinho mais. Me incomoda certas coisas visualmente, de você ter, na barra de digitação, especialmente do Safari, você ter 2x, um do lado do outro. Um pequenininho dentro da área de digitação e outro ao lado maior, né? Um fecha a aba e outro fecha o teclado, né? Apaga a seleção, sei lá, alguma coisa assim. Porque tem aquela história bonitinha que eles contavam 10 anos atrás. Não, porque o movimento que você tem que fazer, quanto maior o movimento que você for fazer, o destino tem que ser maior para você não errar a área de aterrissagem, né? A área que você vai tocar, clicar. Aí agora tá os dois um do lado do outro. O movimento é o mesmo. Não tem mais essa história. Não. Agora, enfim, tem algumas coisas que me incomodam, mas assim, no dia a dia tem essa coisa de aparência, que fica velho, sim, mas a minha produtividade não foi interrompida pelo Liquid Glass, então não posso dizer assim, tá ruim, me atrapalhou muito. Não senti nenhuma grande alteração. Uma coisa que eu notei foi mesmo esse lance de muitas coisas estarem levando... na verdade, as pessoas menos ligadas em design, fluxo, experiência de uso, etc., estarem notando, agora tem que dar 4 toques para fazer uma coisa que me tomava 2. E me deixa admirado que as pessoas estão contando lembra quantos toques dava antes, quantos dão agora? Mas tem coisa, por exemplo, se eu compartilhar a tela do Safari, sei lá, eu adotei rápido o lance de você tocar e segurar na reticência, arrastar para cima e isso é um movimento só. Quando antes era só tocar para exportar. Agora segura, arrasta o dedo para cima e pronto, ele já tira o dedo e já tá fazendo a mesma coisa. Então é um pedágiozinho, mas também não me incomoda. Quanto eu imaginaria que poderia me incomodar se eu prestasse mais atenção talvez nesse tipo de coisa assim, né? Mas isso eu notei que o mundo percebeu que tem coisa que você precisa de passos a mais. E aí sim é um problema de usabilidade, mas que não tem nada, tem um pouco, né? Mas não tem nada a ver com a decisão criativa gráfica de como a interface é. Tudo bem que design não é como as coisas são, como as coisas funcionam, blá blá blá. Mas vocês sacaram, né? É que algumas, entre aspas, a Apple pode mudar o que ela quiser que não vai afetar o quanto que ela ganha. Vamos colocar dessa maneira. Diferente de outras plataformas que o design da solução implica em quanto que ela vai faturar, né, guardando as devidas proporções. Se, sei lá, o TikTok, Twitter, mudar a interface gráfica, vai ter um problemão, porque a galera vai se acostumar. Então eles vão ser muito mais... Instagram tá fazendo isso agora. Instagram tá mudando bastante. A galera vai ter que se acostumar, vai consumir menos. Ali é mais problemático. A Apple, se ela colocar o botão na esquerda ou na direita, a galera vai xingar muito, mas ninguém vai deixar, não vou comprar o iOS 26 porque o botão tá do... Não, né? Enfim, claro que tem reclamação e as reclamações elas são ouvidas, mas é uma outra escala. Sim. E o Vitor, ele comprou o iPhone 17 Pro e tá querendo configurar do melhor jeito a bateria e encontrou artigos divergindo sobre a maneira de lidar com a carga da bateria em 80% para retardar a degradação e preservar a bateria. Como que vocês, né, como que a gente usa essa configuração e como que a gente recomenda fazer? Eu recomendo, Vitor, que você seja feliz, porque você vai usar essa otimização e vai otimizar mesmo. A bateria vai durar 1 mês a mais do que se você não fizer isso. E acredito provavelmente que, né, para quem você for vender ou quem estiver usando o iPhone nesse momento em que precisar trocar a bateria, ele nem vai saber que você foi tão zeloso pela bateria assim.
É basicamente o que o Coca disse, né? A gente sempre aborda esse assunto aqui, que é esse lance de ficar gerenciando carga de bateria. É tipo você pensar em desfragmentar PC hoje em dia, que é, né, uma coisa meio... Assim, é claro que se você usar esses recursos, vai prolongar a vida útil da bateria, mas é no longo prazo e não é tanto como o Coca disse. Então, a recomendação é, Vitor, seja feliz. Use o seu iPhone do jeito que você quiser. Se deixar o limite ligado ali não te incomoda em nada, deixa, né? Mas eu acho que vai incomodar, porque, sei lá, ter 20% a menos de bateria me parece, né, significativo. Eu deixo ligado o lance da carga otimizada, porque eu sou muito disciplinado com a carga do iPhone, porque eu não carrego ele durante o dia, e aí chega de noite, eu vou dormir, eu boto ele pra carregar. Então já aconteceu de eu acordar, sei lá, às 5 da manhã, olhar ali o iPhone e ele tá com a carga pausada, porque ele espera pra terminar de carregar mais perto da hora que geralmente eu levanto, que eu tiro da carga, pra deixar a bateria um pouquinho mais saudável. Isso não me incomoda em nada, então eu deixo ligado. Se um dia me incomodar, aí eu desligo. Então é isso aí, seja feliz. Pra mim é meio parecido. Sempre foi assim que nasceu o lance que eu falei, que eu tenho uma lista finita de preocupações, essa não entra na lista. E bateria é um consumível que inevitavelmente vai acabar degradando, e o tempo que eu vou economizar não pensando nisso vai compensar seja qual for o tempo que eu vou conseguir poupar ou esticar de 80% para 100%, porque os ciclos não sei. Faz anos que eu deixo o iPhone o tempo inteiro aqui enquanto eu tô trabalhando num carregadorzinho de indução. Eu não sei quanto que tá a saúde da bateria, eu não uso a porcentagem da bateria, ele só existe, eu uso e é isso. Claro que se o seu plano for usar o seu iPhone o menos possível, porque aí daqui a uns anos, quando você for vender, você vai poder falar que a bateria tá com tantos ciclos, a porcentagem tá tanta, a saúde tá lá, beleza. Mas eu acho que o seu tempo vale mais do que isso e as suas preocupações merecem, né, que você priorize coisas que de fato vão fazer diferença, porque se você se importar muito, muito, muito com isso, ou se você não se importar nada, no fim das contas, cara, a diferença vai ser tão pouca que não vai compensar o tanto de fosforilação que você vai gastar com isso, sabe? Ou então... Pra mim isso é tipo, sei lá, imagina você ter um carro e aí você fica calculando como que você vai pisar no freio pra gastar menos o disco de freio, porque você quer prolongar a vida útil e não, e aí tem que acelerar até tantos RPM, sabe? Se você gosta disso, beleza. Carro até não é uma analogia tão boa, que tem gente que realmente é apaixonada pelo carro e gosta dessas coisas. Tudo bem, mas assim, são coisas consumíveis, é que nem disse o Mendes. Então a bateria é um elemento consumível do aparelho. Na pior das hipóteses, chegar lá na frente e você quiser continuar usando e a bateria estiver muito ruim, ou você quer passar adiante e ninguém vai querer porque a bateria tá muito ruim, você bota lá leva numa autorizada e manda trocar a bateria. Não é o fim do mundo, e eu acho que é isso, é o custo-benefício, assim, não, hoje em dia não vale a pena o tempo e o estresse de ficar se preocupando com isso, pra daqui 5 anos você tá com a saúde da bateria 1% maior do que estaria. Ou então compra um 17 Pro Max, que aí você vai ter mais bateria, vai usar menos ciclos, proporcionalmente a bateria vai durar mais, ou compra um pack, ou whatever. O importante de bateria é não aqueça e não chegue a zero. O resto tá liberado, não vai estragar, né? Hoje em dia a bateria tem muita tecnologia, polímero para aumentar a resistência, né? Que os caras colocam lá, né, um plástico para ser mais resistente, né? Hoje bateria virou uma coisa tão, sei lá, brinquedo de criança, que a gente tá até colocando em carro grande, a gente tirou o tanque de combustível e colocou bateria, né? Hoje, né, mudou, né? A gente tava brincando, né? Caramba, o GPS, cancelamento de ruído, câmera, né? As coisas que foram mudando, e a bateria também mudou, né? A maneira de
de lidar, né? Antigamente tinha efeito memória, não, tem que chegar a 0. Né? Hoje em dia, só usa e que vai dar tudo certo. O Deblin Prado aqui no chat resumiu perfeitamente. O iPhone é grande o suficiente para controlar a bateria do jeito que ele acha certo. Principalmente se for o Pro Max. Fazer isso sozinho, Total. Agradecer a quem foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou o seu feedback. A quem foi lá em gigahertz.fm/apoio e se tornou um mais detêncio, que acompanha aqui a edição sem edição. A ExpressVPN, que patrocinou esse episódio. Ao Edu também, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar com os senhores... MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Apresento para a Lura o IAS sob controle. E vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Eu tô lá no mastodon.social, @inside, e também apresento Olá Mundo aqui na Gigahertz. Para falar comigo, pega o seu motor de busca favorito, bate Coca-Tech, ou então vai no Instagram, no @coca.tech, e manda uma DM. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou.